Olá, este é o canal Vitalidade. Ele tem o objetivo de aproximar a ciência da comunidade, por meio de iniciativas que possam contribuir para o envelhecimento saudável. Neste vídeo vamos falar tudo ou quase tudo sobre incontinência urinária. Este tema te interessa? Então dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. A incontinência urinária pode interferir nas atividades do dia a dia, afetar a qualidade de vida e comprometer o bem-estar das pessoas. É considerada um problema de saúde pública que afeta milhões de homens e mulheres. Apesar do aumento do número de casos com o aumento da idade, a incontinência não deve ser vista como uma consequência natural do envelhecimento e nem como uma condição exclusiva do idoso. Diferentes doenças podem causar incontinência. Algumas delas são temporárias e facilmente tratáveis, como infecções urinárias e vaginais. Ela pode ocorrer também como efeito colateral de medicamentos e como consequência do intestino preso. Porém, outras causas podem ser duradouras ou permanentes. Portanto, a incontinência urinária é um sintoma e é importante informar ao médico se ocorrer. Para entender tudo ou quase tudo sobre a incontinência urinária, eu e a Naira conversamos com a fisioterapeuta Juliana Magalhães Machado Barbosa. Juliana é fisioterapeuta formada pela UFMG com 20 anos de experiência, especialista em gerontologia social e em fisioterapia na saúde da mulher. Ela fez mestrado e é doutoranda em ciências da reabilitação pela UFMG e é professora do curso de fisioterapia no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, onde desenvolve projetos de extensão. Atua como fisioterapeuta na clínica Elza Baracho Fisioterapia e na Casa de Acolhida Padre Eustáquio. A nossa conversa com a Juliana começou procurando entender melhor o que é a incontinência urinária, e ela disse o seguinte: a incontinência urinária é considerada qualquer perda involuntária de urina em pessoas com idade superior a 4 anos. Então vamos entender esse conceito. Involuntária significa que a pessoa tem percepção, gostaria de segurar a micção, gostaria de ter um controle da bexiga e não consegue ter esse controle. E em qualquer idade, a partir dos 4 anos, porque até os 4 anos a gente espera que a criança atinja a maturidade neurológica para ter o controle da bexiga. É importante salientar que a incontinência urinária ela está dentro de um grupo chamado de disfunções miccionais, que inclui não apenas a incontinência, mas alguns outros sintomas que também podem indicar alterações e que merecem a nossa atenção e o nosso tratamento. Por exemplo, o aumento da frequência miccional, o aumento da frequência para urinar durante o dia e durante a noite. Pessoas que precisam urinar muitas vezes, mais de 6, 7 vezes durante o dia, e precisam levantar à noite para urinar, levantam mais de 2 vezes durante a noite para urinar, também precisam de atenção em relação aos sintomas miccionais. E a importância da incontinência urinária e desses sintomas é que a incontinência urinária especificamente, ela traz impacto para o paciente, para a pessoa que apresenta, primeiro, do ponto de vista físico, porque ela pode causar lesões da pele, ela pode aumentar o risco de infecções urinárias, ela pode aumentar o risco de feridas nessa região. Segundo, do ponto de vista social, porque uma pessoa com perda urinária deixa de sair de casa, deixa de encontrar os amigos, pode sofrer constrangimentos, pode diminuir suas relações. E do ponto de vista emocional, porque ela pode ter um efeito dessa perda urinária sobre o humor, sobre a sensação de cuidado consigo mesma, sobre a depressão. E por último, ela tem um impacto econômico também, porque existe um gasto com dispositivos de proteção, como fraldas, absorventes, lenços umedecidos para fazer higiene, pomadas para proteger a pele, consultas com diversas especialidades da área de saúde, o processo de reabilitação, exames. Então, é uma condição de saúde que fica onerosa para a pessoa, para a família
e para o sistema de saúde. Além de todas essas condições, é importante a gente salientar que a incontinência urinária não é uma condição normal do processo de desenvolvimento e de envelhecimento. Muitas pessoas acham que perder urina à medida que os anos vão passando é similar a desenvolver cabelos brancos, rugas e outras alterações. Não é. A incontinência urinária não é normal do processo de envelhecimento e ela precisa ser avaliada, precisa ser identificada, porque ela indica que existe uma alteração no corpo da pessoa e hoje nós temos muitos tratamentos disponíveis para esse problema. Tratamentos médicos, tratamentos fisioterápicos que podem reverter essa condição e trazer mais qualidade de vida para a pessoa. A Juliana nos esclareceu que a incontinência urinária não acontece exclusivamente com idosos. Se a idade não é uma causa e nem uma regra para se ter incontinência, perguntamos a ela sobre as causas ou fatores de risco. Então, qualquer pessoa pode ter incontinência urinária a partir dos 4 anos de idade. Ela pode acontecer em alguns grupos de pacientes mais específicos, tá? Então, ela pode acontecer em atletas de algumas modalidades esportivas, em que há um aumento da pressão ou no abdômen, ou em que há saltos. Então, atletas de vôlei, atletas da ginástica, atletas de crossfit, corredores, estão mais sujeitos a desenvolver essa condição. Ela é mais comum nas mulheres, né? E existe uma relação com o estrógeno, então depois da menopausa, o risco de desenvolver incontinência aumenta e ela pode estar relacionada a lesões causadas pelo parto e pelo processo de gravidez, especialmente naquelas mulheres que tiveram muitos filhos ou que os filhos nasceram muito pesados, com mais de 3,5 kg. Ela também tem uma associação importante com a obesidade. Então, pessoas obesas estão mais predispostas a desenvolver essa condição. Pessoas que fazem cronicamente esforço ou aumentam a pressão dentro da barriga, por exemplo, aquelas que têm o intestino muito preso, né, e precisam fazer esforço para evacuar. E hoje a gente tem também um risco de incontinência nos homens pós-prostatectomizados, então homens que ou por crescimento anormal da próstata ou por câncer na próstata precisaram fazer tratamento ou cirurgia nessa região que comprometeu o funcionamento da uretra, dos músculos pélvicos e que pode aumentar o risco de desenvolver essa condição. Então, existem uma série de fatores de risco, além desses que eu mencionei, malformações, pessoas que nascem com defeitos anatômicos nessa região, né, na região pélvica, pessoas que fizeram cirurgias abdominais e pélvicas. Então, qualquer pessoa, homem ou mulher, de qualquer idade, por condições diversas, pode desenvolver a incontinência urinária. A nossa convidada nos explicou também que existem diferentes tipos de incontinência urinária e quais as diferenças entre eles. Veja o que ela disse. Sim, existem tipos diferentes de incontinência urinária. Os 2 tipos principais são a incontinência urinária, que a gente chama de urgência, em que a pessoa tem uma vontade urgente, súbita, muito forte de urinar e não consegue chegar a tempo até o banheiro. Então, ela perde algumas gotas de urina antes de chegar até o banheiro. Essa é uma situação que muitas pessoas passam, por exemplo, quando colocam a chave na fechadura da porta ou quando ligam o chuveiro para tomar banho. Então, essa sensação urgente, né, acompanhada da perda de urina, tá? Então, esse é o tipo da incontinência urinária de urgência. O outro tipo é a incontinência urinária de esforço, que acontece quando a gente faz atividades, esforços
com aumento da pressão dentro da barriga. Por exemplo, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra, quando a pessoa dá risada, quando a pessoa carrega peso, quando a pessoa pula. Então, são situações, né, de esforço. E aí, durante essas situações, podem sair algumas gotas de urina. Quando a pessoa tem os dois tipos juntos, incontinência de urgência e incontinência de esforço, ela é chamada de incontinência urinária mista, que pode acontecer também. E existem dois tipos menos comuns. O primeiro é a incontinência por transbordamento, quando alguma coisa está obstruindo a saída da urina. Por exemplo, uma próstata aumentada, uma pedra, um cálculo, um tumor, e que dificulta a liberação da urina. Então a bexiga ela vai enchendo, até que em um dado momento não comporta mais o volume urinado e essa urina transborda e fica gotejando pela uretra do paciente. É um tipo que também pode acontecer. E existem as incontinências chamadas neurogênicas, em pessoas que têm problemas neurológicos, pessoas que tiveram traumatismo na medula, pessoas que nasceram com problemas neurológicos, especialmente na coluna ou na região mais baixa, né, do sacro e da pelve, pessoas que têm disfunções neurológicas, doenças neurológicas como esclerose múltipla, esclerose lateral, ou que tiveram um acidente vascular encefálico, né, conhecido como derrame. Então são bexigas em que o controle neurológico dessas bexigas está alterado. E isso pode levar tanto a reter a urina quanto a perder urina. E por último, quando a gente tem pessoas com dificuldade de mobilidade, ou com alterações da cognição, alterações da compreensão, alterações da memória. Então essas pessoas podem ter perda urinária não por problemas na bexiga, na uretra e na região pélvica, mas por quê? Por problemas emocionais, por problemas cognitivos, elas não conseguem achar o banheiro, ou elas não conseguem perceber que estão com vontade de urinar, ou elas não conseguem ir ao banheiro sozinhas, ou por distúrbios do movimento. Uma pessoa que tem dor no joelho, que fez uma cirurgia no quadril, que usa um andador, então demora a andar. Quando ela tem vontade de urinar, até ela conseguir chegar ao banheiro, ela tem a perda urinária. Ou ou tem questões ambientais que dificultam a micção, né? Que dificultam o ato de urinar, o banheiro fica muito longe, tem que subir uma escada, a porta do banheiro é difícil de abrir, a pessoa tem dificuldade para sentar, então até ela sentar no vaso. Então são questões não relacionadas, né, à bexiga e à uretra, mas que podem também causar incontinência urinária. Seguindo nossa conversa, a Juliana nos explicou como é feito o diagnóstico e a avaliação da pessoa que tem incontinência urinária. É importante que a pessoa com incontinência urinária, ela procure o médico, pode ser o ginecologista, o urologista ou se for um idoso, o geriatra, e relate esse sintoma. Então o médico vai fazer uma avaliação clínica, né, vai fazer perguntas sobre incontinência e, se for necessário, vai pedir alguns exames para excluir que a pessoa esteja com uma infecção urinária ou outras causas de incontinência que podem ser inclusive revertidas. Por exemplo, ela pode ser efeito de algum medicamento que a pessoa esteja usando, a pessoa pode estar com o intestino muito preso, ela pode estar com uma inflamação na uretra ou na vagina. Então, com alguns exames, o médico identifica, né, e vai fazer o tratamento para reverter essas coisas que podem estar causando a incontinência urinária. Mas existem exames mais minuciosos, por exemplo, um ultrassom para verificar se a pessoa teve lesões anatômicas. Existe um exame chamado urodinâmica, em que o médico vai passar uma sondinha pela uretra do paciente com alguns balões
e vai conseguir mensurar, medir a pressão dentro da bexiga, a pressão na uretra e identificar onde está o problema que está causando a incontinência urinária nesse paciente. Outros exames, como por exemplo uma eletromiografia, em que são colocadas pequenas agulhinhas para verificar se os músculos estão contraindo e se tem suprimento nervoso, se esses músculos estão com funcionamento nervoso funcionando adequadamente. A partir daí, então, o médico faz um diagnóstico da incontinência e esse paciente ele pode ser encaminhado para o tratamento com remédio, para o tratamento com cirurgia, em casos mais graves e mais avançados, ou para fisioterapia, para reabilitação dessa musculatura. A partir da definição do tratamento, outros exames podem ser feitos para quantificar a perda de urina e identificar se essa pessoa está melhorando ou não. Então, nós temos um exame chamado diário miccional, em que a pessoa preenche na casa dela um pequeno diário que o fisioterapeuta ou o médico ou o enfermeiro fornecem para a pessoa e que ela vai registrar como é que está funcionando a bexiga e as perdas, e a partir desse diário é possível acompanhar a evolução dessa incontinência urinária. Existe um teste chamado PED teste ou teste da almofada, em que periodicamente a pessoa pesa absorventes e a gente consegue quantificar a quantidade de urina que ela está perdendo a partir da pesagem desses absorventes. Então o profissional orienta, esse teste, pesa os absorventes antes, a pessoa usa esses absorventes durante 24 ou 48 horas e pesa novamente esses absorventes ao final para quantificar a perda de urina que essa pessoa teve. E existem questionários, para quantificar a quantidade de perda e para saber o impacto que essa incontinência urinária está tendo na vida da pessoa, para saber se os tratamentos estão reduzindo o impacto dessa condição. Porque a incontinência urinária, ela pode dificultar para a pessoa sair, para a pessoa trabalhar, para a pessoa ter relações sexuais, para a pessoa se relacionar com outras pessoas, para a pessoa viajar. Então a gente tem questionários que medem o impacto dessa condição na vida da pessoa para que a gente possa acompanhar ao longo do tratamento a melhora, que a pessoa vem obtendo, ou se ela não está tendo melhora, a necessidade de pensar em outras condutas, em outras atividades para ajudar essa pessoa. É importante salientar também que durante o processo de reabilitação da incontinência urinária com o fisioterapeuta vai fazer também uma avaliação da postura, da condição de mobilidade, de movimento dessa pessoa e dos músculos do períneo. Então, através de um exame íntimo, o fisioterapeuta consegue identificar se os músculos, se a bexiga está na posição correta, funcionando adequadamente, e se os músculos estão contraindo de forma adequada, se conseguem gerar força, se conseguem sustentar essa força, se conseguem relaxar, se conseguem ter um bom controle, se outros músculos estão contraindo no lugar dos músculos que deveriam contrair, para a partir dessa avaliação definir as possibilidades de tratamento para essa pessoa. Uma pergunta que fizemos à Juliana foi a seguinte: o que uma pessoa deve fazer quando ela começa a perceber perda de urina no dia a dia? Olha as dicas que ela deu. Qualquer perda urinária deve ser avaliada, tá? Então, uma perda esporádica, num dia em que a pessoa bebeu uma cerveja, estava com a bexiga muito cheia, teve um sono muito pesado, ok, acende uma lanterna amarela em que é necessário observar. Agora, se esse sintoma ele se repete, normalmente nas mesmas condições, é necessário então uma avaliação, porque é uma condição que pode trazer todos os impactos que a gente já mencionou
e que tem tratamento. Então, não justifica que a pessoa fique, né, sofrendo os impactos disso, tendo a possibilidade de passar por um tratamento e de recuperar, né, melhorar ou ficar curada desse problema, tá? Então, é importante, sim, essa avaliação. Finalizando, a Juliana falou sobre os tipos de tratamentos disponíveis para a incontinência urinária. É importante falar que o tratamento da incontinência urinária, ele pode ser feito com medicamentos, o médico vai prescrever esses medicamentos, às vezes precisa de medicamentos que ajam sobre a bexiga, às vezes precisa rever a reposição hormonal para esse paciente, às vezes precisa de medicamentos que são aplicados no local e que vão melhorar a condição da uretra, da vagina e do ânus desse paciente. Às vezes precisa da intervenção cirúrgica, né? Aí o médico é que vai fazer essa indicação e aí por isso é importante a avaliação. E às vezes ele pode se beneficiar da fisioterapia, que trabalha tanto com orientações quanto com exercícios para o corpo inteiro e para os músculos da região pélvica, quanto pode utilizar alguns aparelhos que podem ser colocados na coluna, nas pernas ou na região pélvica, externamente ou internamente, para ajudar o funcionamento dessa musculatura. Tanto estímulos que dão estímulos elétricos, quanto recursos, aparelhos que captam a contração do paciente e mostram para o paciente. E hoje, uma modalidade que está fazendo muito sucesso é a game terapia, em que é colocado um pequeno eletrodo, o próprio paciente coloca como se fosse um absorvente interno dentro da vagina. Esse eletrodo é conectado por Bluetooth num aplicativo no celular do paciente e ele vai ter vários jogos, por exemplo, em que ele tem que saltar obstáculos, mas para que ele consiga saltar os obstáculos no jogo ele precisa contrair os músculos adequadamente. E aí ele vai juntando pontos, né, e vai ultrapassando etapas. Então os pacientes ficam muito motivados, é muito divertido e ajuda muito na realização desses exercícios. Existem também pesos que podem ser colocados para ajudar esses músculos, né, que podem ser os cones vaginais, que precisam ser também prescritos e orientados e treinados pelo fisioterapeuta. E exercícios globais para melhorar a postura, a forma de andar, a utilização do banheiro e outras questões que podem estar associadas à perda urinária, como a obesidade, por exemplo. Foi ótima a nossa conversa, não foi? Como vimos, a incontinência urinária é um problema muito comum e pode acontecer em todas as idades, tanto em homens quanto com mulheres. A incontinência urinária pode prejudicar a qualidade de vida e diminuir a autoestima das pessoas. Já que ela apresenta várias causas, como a Juliana nos informou, é preciso ficar atento e procurar atendimento. O importante é ter vitalidade E envelhecer com saúde.